Amós, capítulo 7. O Senhor Deus me mostrou uma visão seguinte. Eu vi Deus criar uma praga de gafanhotos. Isso aconteceu quando já começava a crescer o capim, que brota depois da colheita, que pertence ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de comer todas as plantas, eu disse a Deus, o Senhor, eu te peço, ó Deus, que nos perdoe, o teu povo é fraco, como podemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu, o que você viu não acontecerá. O Senhor Deus me mostrou numa visão outra coisa. Eu vi que ele estava pronto para castigar o seu povo com fogo. O fogo secou o grande mar que ficava debaixo da terra e estava acabando com as plantações. Aí eu disse a Deus, o Senhor, ó Deus, o teu povo é fraco, como poderemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu, isso também não acontecerá. O Senhor me mostrou numa visão isso também. Ele estava perto de um muro construído direito a prumo e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou, Amós, o que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse, eu vou mostrar que o meu povo não anda direito e é como um muro torto construindo fora do prumo. E nunca mais eu vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração na terra de Israel serão destruídos. Eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel. Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim, Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois, Amazias disse a Amós, fora daqui, seu profeta. Volte para sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois esse é o santuário onde o rei adora. Esse é o templo principal do país. Amós respondeu, não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar sua mensagem ao povo de Israel. Portanto, escute a mensagem de Deus, o Senhor. Você, Amazias, diz que eu não devo continuar profetizando contra o povo de Israel. Mas o Senhor diz a você, a sua mulher virará prostituta aqui na cidade, e seus filhos e as suas filhas morrerão na guerra. O seu país será dividido entre outros países e você morrerá numa terra pagã. E o povo de Israel vai ser levado como prisioneiro para fora da sua terra. Amós, capítulo 8. O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte. Estava ali uma cesta cheia de frutas maduras. Ele me perguntou, Amós, o que você está vendo? Uma cesta de frutas maduras, respondi. Então ele me disse, chegou o fim para o povo de Israel, mas está maduro, pronto, para ser arrancado como uma fruta madura. Nunca mais vou mudar de ideia e perdoá-los. Naquele dia, em vez de canções, haverá lamentações no palácio. Haverá tantos mortos que os corpos serão jogados em qualquer lugar. Silêncio! Eu sou o Senhor, estou falando. Escutem, vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui nesse país. Vocês dizem, quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos e vendendo trigo que não presta.
Os pobres não terão dinheiro para pagar suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Portanto, o Senhor, o Deus, a quem o povo de Israel louva, faz este juramento: nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Por causa disso, a terra tremerá e todos os seus moradores chorarão de tristeza. A terra subirá e baixará como as águas do rio Nilo. Naquele dia farei o sol se pôr ao meio-dia, e em pleno dia a terra ficará coberta de escuridão. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Transformarei as suas festas em velórios. Vocês vão chorar em vez de cantar. Em sinal de luto, vocês vestirão roupa feita de pano grosseiro e raparão a cabeça. Vocês serão como pais chorando a morte do filho único, e tudo terminará em amargura. Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Correrão do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo, irão pelas regiões do norte e do leste do país, procurando a mensagem de Deus, o Senhor, mas não encontrarão. Naquele dia, até moços e moças fortes desmaiarão de sede. Os que juram pelos ídolos de Samaria, os que dizem, eu juro pelo Deus de Dan, ou eu juro pelo Deus de Berseba, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Eu, o Senhor, estou falando. Amós, capítulo 9. Eu vi o Senhor perto do altar, ele disse: dê pancadas nas colunas do templo até que o edifício todo comece a tremer. Deixe cair pedaços das colunas nas cabeças das pessoas que estão lá dentro. Os que escaparem com vida eu matarei na guerra. Nenhum deles escapará, nenhum viverá. Mesmo que consigam entrar pela terra dentro e chegar até o mundo dos mortos, eu os tirarei dali. Mesmo que subam até o céu, eu os farei descer de lá. Se procurarem se esconder no alto do Monte Carmelo, eu irei atrás dele e os pegarei. E eles se esconderem de mim no fundo do mar, eu darei a ordem à serpente do mar e ela o morderá. Se forem levados como prisioneiros pelo inimigo, eu darei ordem e eles serão mortos, pois eu vou cuidar deles. Não para protegê-los, mas para destruí-los. O Senhor Deus Todo-Poderoso toca na terra e ela treme, e todos os seus moradores choram de tristeza. A terra sobe e baixa como as águas do rio Nilo. Deus constrói a sua casa nas alturas e coloca o céu por cima da terra. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu amo o povo da Etiópia, tanto quanto amo vocês. Assim como eu trouxe vocês do Egito, eu também trouxe os filisteus da ilha de Creta e os arameus da terra de Quir. Estou olhando para Israel, este país de pecadores. Eu vou fazê-lo desaparecer da terra, mas não acabarei com todos os israelitas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou dar ordem e vou separar os bons dos maus em Israel, como quem separa o trigo da casca sem perder um só grão. Vão morrer na guerra todos os pecadores do meu povo, isso é, todos os que dizem, Deus não deixará que qualquer desastre chegue perto de nós. O Senhor Deus diz: naquele dia eu construirei de novo o reino de Davi.
que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas, e ela ficará como era antes. Então o meu povo conquistará o que restar do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade, como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. Livro de Obadias. Essa é a mensagem que o Senhor Deus deu a Obadias a respeito do país de Edom. O Senhor mandou um mensageiro a todas as nações, e nós ouvimos a sua mensagem. Preparem-se, vamos lutar contra Edom. O Senhor diz a Edom: eu vou fazer de você uma nação fraca, e ninguém o respeitará. Seu orgulho o enganou. Você vive nas cavernas, nas rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim: ninguém é capaz de me derrubar aqui. Ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o destruirei dali. Quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que lhes interessa. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nas parreiras. Mas os seus inimigos destruíram você completamente. Povo de Edom, todos os seus bens foram roubados. Levaram embora todos os seus tesouros. Os seus aliados o traíram e o expulsaram do seu próprio país. Povos com quem você tinha acordos de paz conquistaram a sua terra. Seus amigos mais chegados fizeram planos contra você. Eles dizem: os edomitas são uns tolos. O Senhor Deus diz: no dia em que eu castigar Edom, acabarei com todos os seus sábios. Não ficará uma só pessoa inteligente no país. Os soldados de Temã tremerão de medo. Todos os guerreiros de Edom serão mortos. O Senhor diz ao povo de Edom: vocês maltrataram e mataram os seus irmãos, os descendentes de Jacó. Por isso, vocês serão destruídos e a desgraça os acompanhará para sempre. Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém, entrou na cidade e tirou todas as coisas de valor. Vocês não se importaram com isso. Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com as riquezas, vocês fizeram a mesma coisa. Mas vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deveriam ter entrado em Jerusalém, nem deviam ter ficado alegres com as desgraças deles. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deviam ter roubado seus bens, não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir, nem deviam ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida.
O Senhor Deus diz: está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Ai de vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com outros será feito com vocês. O meu povo já foi duramente castigado no meu santo monte. Todas as nações vizinhas sofrerão um castigo ainda mais duro, serão castigadas e desaparecerão. O Senhor diz: mas no Monte Sião, o lugar santo, alguns conseguirão escapar. O povo de Israel possuirá de novo a terra que eu lhe dei. Os povos de Judá e de Israel serão como labaredas de fogo. Eles destruirão os descendentes de Esaú, como o fogo devora a palha. Nenhum dos edomitas ficará. Eu, o Senhor, falei. Os israelitas do sul de Judá conquistarão o país de Edom, e os que moram nas planícies de Judá tomarão posse do território dos filisteus. Os israelitas conquistarão o território de Efraim e de Samaria, e o povo da tribo de Benjamim tomará a região de Gileade. Os que foram levados como prisioneiros para fora do reino de Israel voltarão e conquistarão a região da Fenícia até a cidade de Sarepta, no norte. E os que forem levados de Jerusalém e os que estão em Zefarate conquistarão a cidade do sul de Judá. O povo de Deus, vitorioso, subirá ao Monte Sião, e dali governará o povo de Edom, e o Senhor será o rei.